Efésios, capítulo 6, versículo 10. Amém, pessoal? Amém. Diga comigo, finalmente. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Poderia dizer assim: fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Grave isso aqui, tá? Grave isso aqui, senão, se você não aprender isso aqui, você vai viver na dependência de alguém. Se você não aprender o que nós vamos falar hoje, e hoje eu vou falar, está preparado para ouvir? Sim ou não? Posso falar com liberdade? Amém. Então eu vou falar com liberdade e vou falar aquilo que o Espírito Santo colocou no nosso coração e vai colocar na minha boca para falar. Então preste atenção, por favor, para você que realmente quer vencer, para você que não quer viver na dependência de alguém, você que não quer viver na dependência de homens, você que não quer viver na dependência de parentes, de pessoas, de marido, de esposa, de agiota, de banco e assim por diante. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Diga comigo, vistam-se. Ou, aliás, vistam toda a armadura de Deus. Vou acompanhando na outra tradução aqui, porque tem gente que tem uma tradução, tem gente que tem outra. Diga comigo, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Se você não estiver fortalecido, ou se fortalecendo no Senhor, pode sentar os obreiros, se fortalecendo no Senhor, se vestindo e se revestindo da armadura do Senhor, você não suporta as ciladas, as astutas ciladas do diabo. E ela vem de todas as formas, e eu vou te mostrar hoje. Ela vem de inúmeras formas. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais, diga comigo, estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Outra tradução, vista toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Diga comigo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra carne e sangue. A sua luta, coloca isso dentro de você. A sua luta não é contra o fulano, o beltrano ou o ciclano, não é contra a pessoa A, a pessoa B, a pessoa C. Essa simplesmente pode ser alguém que está sendo usado para minar as tuas forças. E você está mordendo a isca. Vou repetir. Esta pode ser somente o instrumento do diabo. Porque se você não aprendeu, eu vou te dizer hoje. O diabo precisa de um corpo. O diabo precisa de um corpo para agir, para atuar. Ele precisa de um corpo, ele precisa de uma boca, ele precisa de um instrumento para agir. E se você é uma pessoa que tudo que você enxerga é de forma natural, e a tua forma de lutar é única, exclusivamente natural, você não aprendeu a lutar espiritualmente, você não se revestiu da armadura de Deus, você vai perder, você vai fracassar. Porque se a luta é espiritual, se a tua luta é uma luta espiritual, não é contra o fulano, o beltrano ou o ciclano, e sim
uma guerra espiritual. O problema que você estava enfrentando com este, de uma forma ou de outra você elimina esse da sua vida e você coloca outro. O diabo vem e atua através de outro. Só muda a pessoa, mas o problema é o mesmo. Só muda a pessoa, mas a situação é a mesma. Os problemas são os mesmos. Entendeu ou não? Tem pessoas que falam assim, mas de novo, será que eu vou passar por isso de novo? Eu vou passar a mesma coisa novamente com ela, o que eu vivi com o outro, eu vou viver com esta? Por quê? Por quê? O que eu disse? O diabo precisa do quê? E corpo para ele não é problema. Concorda ou não? Porque o que não falta é gente que se permitem ser usadas por ele. O que não falta são pessoas que deixam ele usá-lo. E aí, se você não entende, você não é uma pessoa de oração, você é uma pessoa que aprendeu a lutar espiritualmente, guerrear espiritualmente, trava as suas batalhas espiritualmente, você vai fracassar, porque as suas forças serão minadas. Sabe como é que você vai reagir? Sabe como é que você vai reagir? Você vai se cansar, você vai desanimar, daqui a pouco você não tem vontade de fazer mais nada, você não tem vontade de trabalhar, você não tem vontade de ir na tua empresa, você não tem vontade de levantar cedo, você está desiludido com o ser humano, você está cansado de lidar com pessoas, você, se tivesse condições, ia comprar uma chacrinha, um sitinho, lá no meio do rio, ia mexer com o animal. Animal também pula a cerca, entendeu? Pula, arrebenta, estraga o que não devia, dá trabalho demais, entendeu? Um dia, meu pai tinha um cavalo que ele não aguentava mais ir atrás desse cavalo. Esse cavalo, ele fugia, ou ele pulava a cerca, ou ele fugia nadando. E ele não aguentava mais. Aí tinha um vizinho de propriedade que vinha e falava assim, você precisa pegar teu cavalo lá. O cavalo está lá no meio das minhas éguas, lá, está no meio dos meus cavalos, lá, e dando trabalho. E aí direto acontecia isso. Aí um dia, eu cheguei lá, e eu vi o cavalo andando assim, ó. Eu falei, mas por que esse cavalo está andando assim? Aí eu olhei, ele estava apiado, ele estava amarrado. Então ele não tinha condição de dar, e quando ele corria, ele tinha que correr com os dois assim. Eu falei, mas por que ele está assim? Ele falou assim, para ele parar de fugir. Eu amarrei ele para ele parar de fugir, para ele não conseguir nadar, para ele não conseguir pular. Espiritualmente falando, sabe como é que você vence? Como? Nós usamos muito uma expressão aqui, porque a Bíblia, ela ensina uma coisa importante: ou você amarra, ou você é o quê? Amarrado. Ou você vence, ou você é vencido. Agora, nós temos condições, é nos dado condições para vencer. E o conselho que nós estamos recebendo, e eu vou ler vários versículos aqui, mostra isso. Será que está escrito isso por acaso aqui? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas, o quê? Cilada é cilada, ele não vai te contar como vai ser. Se ele está te armando uma cilada, ele está te armando uma cilada, e o meio que ele vai usar é com ele. Ele não vai falar assim, estou armando uma cilada, e ela vai ser assim, ele vai te contar?
Sim, e eu vou usar o fulano. Ele vai te contar? Não, porque você estaria preparado. Você não ia cair nessa cilada. Por isso nós temos que estar revestidos, fortalecidos. Fortalecidos em quem? E na força do seu? Fortaleçam-se, fortaleçam-se. Disse eu te dou força ou disse fortaleçam-se? Disse eu te dou força ou disse fortaleçam-se? Eu quero que você preste atenção, porque às vezes a gente fica assim, ô Senhor, me dá força, fortaleça-se. E como é que eu me fortaleço? Eu me fortaleço no Senhor, eu me fortaleço ouvindo, me alimentando, eu me fortaleço orando, eu me fortaleço meditando, eu me fortaleço quebrando, repreendendo, expulsando, inclusive expulsando sentimentos e pensamentos miseráveis que muitas vezes tomam conta da gente. Sabia? Sentimentos e pensamentos miseráveis que vão tomando conta e vai chegando e vai tomando conta, e a gente vai dando vazão àquilo, vai alimentando aquilo, daqui a pouco ele tomou conta. E o prejuízo é grande. Amém? Leia novamente comigo. Vou ler na outra tradução aqui. Diga comigo: revesti-vos de toda a armadura, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne ou sangue. A outra tradução, seres humanos, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Diga comigo: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir. Vai ter dia só bom? Tem dia que é mau. E como é que eu vou resistir o dia mau? E resistir o dia mau agindo da forma correta. Porque tem gente que resiste o dia mau fazendo como? Se escondendo, fugindo, deitando, prostrando, tomando medicamento, trancando no quarto, fugindo do mundo e de todos. É assim que resistiu o dia mau? É assim que a gente resiste o dia mau? Resistir o dia mau é enfrentando. Resistir o dia mau é lutando. Porque o dia pode começar mal, mas ele pode encerrar diferente. Resistir para que você possa resistir o dia mau. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Diga comigo: e havendo feito tudo, ficar firmes. Ficar como? O diabo precisa do quê? O diabo precisa do quê? Um corpo. O diabo precisa de um corpo para agir. O diabo precisa de alguém para agir. E muitas vezes a pessoa não se dá conta que por trás daquela pessoa, por trás daquela situação, existe um mal agindo. Ele fica bravo, ele fica revoltado, ele xinga, ele murmura, ele faz de tudo, menos o que deveria fazer, espiritualmente falando. Por isso não resolve. Por isso não resolve. Por isso que a situação continua sempre a mesma. E ainda que, se for espiritual, se é o diabo que está agindo para minar tuas forças, não vai parar. Deixa de usar aquela pessoa, pode usar outra ali. Deixa de usar aquela, ele entra em outro corpo ali. E vai te minando. Agora, é importante dizer que a orientação, ela é clara. Fortalecei-vos, aonde?
Fortalecer. Você sabe que a fé ela é fortalecida, foi dada a você uma medida de fé. Foi dada a você. Você não está feliz com a medida de fé que você está? Então, chame a responsabilidade para você, porque a fé, a medida que foi nos dada, é aumentada através do investimento que nós fazemos na nossa fé. E que investimento eu faço na minha fé, bispo? Diga comigo, a fé vem do ouvir, e do ouvir a palavra. A fé é fortalecida através de ouvir a palavra? Sim ou não? Ela é extremamente fortalecida através de ouvir a palavra, de investir em ouvir a palavra. A fé é fortalecida através de orações. A fé é fortalecida através de meditações. A fé é fortalecida através de jejuns. A fé, não adianta você pensar que você se afasta, que você para, que você dá um tempo, que você vai ficar melhor, que você vai ficar pior. Porque a fé vem do ouvir e do ouvir a palavra. Você se fortalece para vencer os problemas, se fortalecendo, ouvindo a palavra, buscando e se achegando a Deus, estando com Deus, envolvido com as coisas de Deus. É assim que você vence os problemas. Na força do braço você não vence. Por mais que você seja uma pessoa capaz, você não vence. Porque se o problema que você enfrenta é espiritual, você não vai vencer. Problema espiritual nós vencemos como? Como? Espiritualmente. Amém? Amém, gente? Amém. Vamos lá. Estai pois firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. E calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Diga comigo, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Deixa eu achar esse versículo. Que versículo foi esse que eu li agora? 13 ou 15? 16? Então, espera aí, vamos lá. 16, diz assim: além disso, usem o escudo da fé. Diga comigo, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Como é que eu vou me defender das setas do diabo? Com o escudo da fé. E como é que é usado esse escudo da fé? O diabo lançou um dardo, o diabo lançou uma situação, o diabo lançou um problema, o diabo lançou uma situação que eu não esperava. Como é que eu vou me defender dessa situação? Opa! Ouvindo, orando, repreendendo, quebrando, resistindo ao escudo da fé. Opa, eu sei o que está escrito. Eu sei o que está escrito. Como é que Jesus venceu o diabo no deserto? Com a palavra. Está escrito. Eu sei o que está escrito. E assim não vai ficar. Eu não aceito essa situação. Eu ordeno em nome do Senhor Jesus. Eu ordeno, tire as mãos do que é meu. Não toque no que é meu. Não toque nos meus negócios. Não toque na minha empresa. Eu ordeno em nome de Jesus. Saia. Estou revestido, estou fortalecido. Mas como é que algumas pessoas fazem? Como é que algumas pessoas fazem? Esmurece, desfalece, prostra. Nossa, meu Deus, fui na igreja, está lá, disse que o impossível ia acontecer, e agora foi uma tempestade. Quem estava na igreja ontem?
Quantos anos Moisés ficou no Egito como príncipe? Foi lá que Deus se revelou a ele? Foi lá que ele saiu para governar? Quantos anos ele ficou no deserto? Foi no deserto que Deus se revelou a ele? Foi no deserto que ele saiu para governar, para liderar? Sim ou não? E aqueles 40 no deserto foi importante para a liderança dele? Porque ele conhecia o deserto. Quem não conhece o deserto não sabe liderar. Quem nunca passou pelo deserto não sabe liderar. Entende o que eu quero dizer? Sim ou não? É igual uma pessoa que é empresária, a melhor coisa que tem é quando você domina a sua área, né? Porque quando a pessoa que trabalha para você fala assim, isso não tem jeito, isso não funciona. Aqui não tem, meu filho, faço isso todos os dias. Fiz isso demais, fiz isso a minha vida inteira. Fiz isso a minha vida inteira. Como é que você fala que não faz? Vem cá, deixa eu te mostrar como é que é. É ou não é? Estou certo ou estou errado? Vem cá que eu vou te mostrar como é que é. Eu vou te mostrar que realmente é possível. Dá para fazer. É outra história. O Senhor preparou ele no deserto. O deserto levou ele 40 anos no deserto, caminhando no deserto. Ele precisava daquela experiência do deserto para sair liderando. Mas todo mundo quer liderar, mas ninguém quer passar pelo deserto, né? Estou certo ou errado? Estou certo ou errado? Um dia eu perguntei assim, ninguém quer começar pequeno, todo mundo quer começar grande, né? É verdade ou não é? Sim ou não? Mas aí a gente pergunta assim, mas será que você sabe administrar algo grande? Porque se de repente, é simples, às vezes com a medida que a gente está, a gente não está dando conta, já não administra bem o que tem na medida que está. Como é que eu vou passar para uma maior? Uma maior me mata. Estou certo ou errado? Deus me mata. Se ele aumentar, eu não estou suportando essa medida. Se Deus aumentar a medida, Deus me mata. É verdade ou não é? Sim ou não? Não, bispo, eu dou conta. Não, não. Não, é complicado. Lembra daquela frase que a gente dizia aqui? Quem ganha 5 mil tem problema de quanto? De quanto? De 5 mil. Quem ganha 10 mil tem problema de quanto? Quem ganha 10 mil, 20 mil tem problema de quanto? Quem ganha 50 mil tem problema de quanto? Bispo, esse não tem problema nenhum. Tem. Ontem o rapaz deu testemunho aqui, e se a gente for corrigir o testemunho dele, ele, na época ele ganhava 12 mil reais, há muitos anos atrás, corresponde a muito mais. Disse que não dava para nada. Não dava para nada. Tem gente que ganha uma fortuna e isso começa. Aonde o senhor quer chegar com isso, bispo? Primeiro, deixa eu voltar ao foco da palavra. Quer vencer? Se a tua luta é espiritual, se a tua batalha é espiritual, e a nossa e a de muita gente lá fora, por isso que não consegue ir para frente, não consegue vencer. Se é uma luta espiritual, eu tenho que aprender a lutar espiritualmente. E começa assim, fortalecendo-me, fortalecei-vos, não disse eu te dou força, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Estou me sentindo fraco, eu busco a Deus. Eu vou, peraí, eu estou enfraquecido, deixa eu parar para ouvir, deixa eu parar para me alimentar, deixa eu me achegar a Deus. Senhor, eu preciso de força, meu Deus, me fortalece, meu Deus, me enche de coragem, meu Deus, me enche de ousadia. Está me faltando força, Senhor, eu estou esmurecendo, meu Deus, eu preciso de força. Fala comigo, abra minha mente, me dê um entendimento. Eu sou limitado, mas o Senhor é ilimitado, o meu poder é limitado, mas o teu é ilimitado. Meu Deus, me fortaleça. Fortalecei-vos no Senhor e revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que você possa estar firme contra as astutas ciladas de quem? 2 Coríntios 10, 4. As armas com as quais lutamos não são humanas. Está escrito aí? Sim ou não?
Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Diga comigo: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Mais uma vez, as armas que nós lutamos não são humanas, são armas espirituais. E essas sim, elas são poderosas para destruir fortalezas, situações que vêm e se estabelecem, situações que vêm e toma conta. Primeira Pedro 5:8, lá no finalzinho da Bíblia, perto de Apocalipse. 1 Pedro 5, versículo 8. Estejam alertas. O que é isso? Estejam e vigiem. Diga comigo: o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Entendeu? Sim ou não? Ele está procurando a quem possa, a quem vai dar lugar, a quem vai dar espaço, a quem vai fraquejar. Olha o texto: resistam-lhe, diga comigo, permanecendo firmes na fé. Como é que eu resisto ao diabo? Como eu resisto ao diabo? Firme na fé. Firme na fé. O diabo está procurando, rugindo e procurando a quem possa devorar, destruir. Eu quero que você grave isso e leve isso a sério. Leve isso a sério. Estejam alertas, vigiem. Estejam alertas, atentos e vigiem. Porque o diabo, vosso inimigo, que precisa de um corpo, geralmente para te minar as forças ele usa um corpo, mas se for para causar coisas piores não precisa não. Ele anda como leão, buscando a quem possa devorar. E se ele encontra uma brecha, se ele encontra um lugar, ele vai entrar e vai devorar. Por isso, você tem que ser uma pessoa, desculpa a sinceridade, tá, gente? É o ponto forte, porque quando a gente medita na palavra, os cristãos têm todo um romantismo. Infelizmente, as pessoas têm todo um romantismo em cima da Bíblia, em cima da religião, todo um romantismo, só enxergando, e na verdade, inclusive, para eliminar romantismo, a Bíblia é chamada de espada. Porque é arma de guerra, de batalha. O que eu acabei de ler para você mostra justamente que nós estamos numa batalha. E nessa batalha, ou você aprende a lutar, ou você se fortalece em Deus,
Ou você se fortalece em Deus, você se reveste da armadura de Deus e aprende a lutar da forma certa. Não é lutar com armas naturais lá fora. Quais armas que você sabe lutar? Tem pessoa que diz assim: ó, bispo, eu aprendi sobre mercado financeiro, eu sei levantar crédito, eu sei levantar empréstimo, eu sei fazer borboleta, eu sei descontar duplicata, eu sei, bispo, eu conheço pessoas que fazem empréstimo a um jurinho barato, eu estou sempre fazendo uma jogada aí, eu conheço pessoas que têm contato com outras pessoas, e etc. Não é isso que vai te levar para frente. Não é isso. Aliás, isso não leva ninguém para frente. Isso não leva ninguém para frente. Porque tem pessoas que desenvolvem toda uma habilidade nessa área, todo um jogo de cintura nessa área, mas não é isso que vai te levar para frente. A sua vida tem que ser uma vida sólida, produtiva. Você tem que parar de perder suas batalhas. Você tem que parar de ser roubado. Você tem que parar de ser roubado. Se você não aprende a lutar, você vai continuar sendo roubado. Se você não aprende a lutar, você está lá em cima e começa assim, ó. Olha o que eu vou mostrar para você agora, ó. Volta para Mateus. Volta para Mateus. Volta para Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 21 e 23. Mateus 16, 21 e 23. 21 a 23 eu vou ler. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, diga comigo, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Diga comigo, Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Jesus, que era espiritual, que enxergava o mundo espiritual, que sabe como o diabo trabalha, quando ele falou das coisas que era necessário que ele passasse, aí vem Pedro e diz assim: nunca, nunca isso aconteça contigo. Não, isso não vai te acontecer. Primeiro que ele não estava preocupado com nada disso. Aí Jesus, enxergando o que estava por trás daquelas palavras, Jesus disse assim: sai-te, Satanás, cala-te, Satanás, cala-te. Sabe por quê? Porque o diabo estava usando a boca de Pedro naquele momento. Amém? Amém? Que isso venha corroborar agora, vem somar com aquilo que nós falamos anteriormente. Você vê que Jesus enxergou que Satanás estava usando a boca de Paulo para poder falar, de Pedro. Você já parou para pensar que o Pedro que você acha que é Pedro, não é Pedro? Entendeu ou não? Você já parou para pensar que muitas vezes aquele que você acha que está dando um conselho, porque o conselho ali até parecia que ser um conselho, né?
preocupado, né? Não, que não aconteça isso contigo, você não precisa passar por isso, aquela coisa toda, querendo tirar Jesus do propósito, querendo fazer com que Jesus fracassasse no seu propósito, que não desse sequência naquilo que Deus queria que ele desse, que era o propósito de Deus através de Jesus. Mas cala-te, Satanás, você não entende as coisas espirituais. Você já parou para pensar que o Pedro que está diante de você, muitas vezes aquela boquinha que fala diante de você, não é a boquinha que você acha? Você já parou para pensar nisso? Que o Pedro, que muitas vezes que vem para poder tentar te minar, o Pedro que vem para tentar te enfraquecer, não é Pedro? E você não consegue enxergar? Você já parou para pensar que Pedro veio para poder dar uma direção errada ou para poder desviar Jesus do propósito, usado pelo diabo? Você já parou para pensar que se você não tiver visão espiritual, se você não entender as coisas espirituais, você está deixando o diabo usar alguém para tirar as tuas forças? Você está permitindo que o diabo use alguém para tirar as tuas forças, e minar as tuas forças e fazer com que você fracasse? Posso ir mais a fundo? Posso ir mais a fundo? Então vamos lá. Você já parou para pensar que você pode ser o Pedro tirando as forças de alguém também? Ah, bispo, o senhor está falando, não, é verdade. Verdade. Já parou para pensar nisso? Que muitas vezes você, por falta de direção, por falta de espiritualidade, por falta de estar se revestindo no Senhor, na força do seu poder, muitas vezes você é a boca ou o instrumento que o diabo pode usar para tirar as forças de outro. Fique chateado comigo não. Isso pode acontecer de pessoas muito próximas, isso pode acontecer num casamento, isso pode acontecer numa sociedade, porque tem pessoas que parece que vêm na vida do outro para minar o outro. E a pessoa que quer vencer, ele tem que ser sábio, porque se a atitude que eu estou tendo é fora da direção de Deus, é fora do que aquilo que a Bíblia me ensina, então eu tenho que ser humilde para reconhecer que eu estou sendo usado. Eu não vigiei, eu não estive atento. Pedro estava com Jesus, era um discípulo separado de Jesus, mas não vigiou, não entendia as coisas espirituais naquele momento, não teve discernimento naquele momento e deu um lugar ao diabo. O diabo estava usando os pensamentos dele e a boca dele. Isso é muito simples acontecer, é só a gente sair da direção, é só a gente parar de se alimentar, de buscar as coisas de Deus, estar envolvido com as coisas de Deus, que facilmente o diabo pode usar meus pensamentos, minha boca, minha vida. Pode prestar atenção que a visão, quando você está na direção de Deus, é uma. Quando você perde a direção de Deus, a visão é outra. Tua forma de resolver um problema é de repente a forma muda completamente. Amém, pessoal? Amém. O Pedro pode não ser Pedro, hein? Atento. Porque aí se você for travar sua batalha com Pedro, você vai perder. Se você for brigar com Pedro, você pode dar até uns pés do ouvido nele, mas você vai perder. Entendeu? Porque se Pedro não é Pedro, está entendendo o que eu quero dizer ou não? Se Pedro não é Pedro de verdade, por trás de Pedro tem um demônio agindo, o diabo está usando aquele Pedro, você vai perder do mesmo jeito. Você só vai se desgastar. E você já parou para pensar que muitas vezes você está permitindo que Pedro, que você acha que é Pedro, mas é o diabo, mine as suas forças, te desgaste, te tire as forças para aquilo que você deveria estar focado, concentrado, naquilo que você deveria estar colocando força. Está entendendo ou não?
Você não pode perder força. Se você perder força, o diabo ganha espaço. Se você perder força, o diabo ganha espaço. E sem religiosidade, sem emocionalismo, a verdade é que não tem fantasia. Nós estamos numa guerra mesmo, nós estamos lendo um texto aqui. Aliás, todos os textos que nós lemos hoje mostram que nós estamos numa guerra, numa batalha. Não adianta emoção. Não adianta, eu tenho que aprender, eu tenho que ser uma pessoa de oração, eu tenho que ser uma pessoa espiritual, eu tenho que me fortalecer em Deus. Muitas vezes, nem todos os dias, como eu sempre falo aqui, eu tenho a mesma força, eu tenho a mesma energia, mas eu busco em Deus. Senhor, me fortalece, meu Deus, me dê força, eu preciso de força agora, eu quero agir, meu Deus. Tu coloca o teu espírito em mim, como o Senhor colocou nos homens do passado, e eles fizeram coisas extraordinárias. Eu não quero desfalecer, eu quero enfrentar, eu quero vencer. Na força do teu braço eu vou vencer. Me enche de força, meu Deus. Meu Deus, está me faltando coragem. Está me faltando coragem nessa situação. Eu preciso de coragem, eu preciso de ousadia. Me dê coragem, me dê ousadia, me dê força para enfrentar essa situação, meu Deus. Eu vou à luta, Senhor, eu vou à luta, mas eu vou na força do teu braço. Eu não tenho força, mas eu vou na força do teu braço, e eu preciso dessa vitória. E você vai vencer. Sabe por quê? Você está agindo do jeito que Deus quer. Deus não tem prazer no fraco. Deus não tem prazer, a Bíblia é clara, Ele não tem prazer no fraco, Ele não tem prazer no covarde, Ele não tem prazer nos emocionais. Todo emocional fracassou. Na Bíblia todo emocional fracassou. Toda pessoa emocional, toda pessoa sentimental fracassou. Por isso nós aprendemos a buscar a renovação do nosso entendimento, mudar a nossa mente, ser casca grossa, não ser dodóizinho. Pessoas que o emocional fala mais alto, pessoas que o emocional domina, vive movido pelo emocional, vive dando vazão à emoção, se tornam muito fracas. Se tornam muito fracas e fáceis de ser vencidas. Eu quero que isso entre no teu espírito. Eu quero que isso entre no teu espírito, porque eu já falei isso inúmeras vezes. Isso não é prepotência, não é soberba, mas eu vou dizer uma coisa para vocês: se vocês não conseguirem vencer com aquilo que vocês recebem aqui, esqueça que vai vencer em algum lugar. Esqueça, porque nós temos recebido de Deus instruções e condições para vencer qualquer batalha, para sermos mais do que vencedores em todas as coisas. Agora, é comigo. É comigo. Eu vou reter? Eu vou pegar o Espírito? Eu vou seguir a direção? Ou vou continuar na minha própria direção? Eu vou me render à vontade de Deus? Ou eu vou continuar na minha própria vontade? Eu estou disposto a me submeter à vontade de Deus, ou eu vou continuar, vai prevalecer a minha vontade? Aí é uma escolha. Aí é uma escolha. Mas nós estamos recebendo condições, instruções, nós estamos recebendo direção para vencer em qualquer área. Se nada mudar aqui, nada vai mudar lá fora. Fique triste não. Se nada mudar aqui, nada mudar aqui dentro. Se os teus pensamentos continuam o mesmo, o teu emocional continua o mesmo, as tuas decisões continuam as mesmas, o teu espiritual continua o mesmo, nada vai mudar lá fora. Porque se a nossa batalha é espiritual, nós estamos sendo fortalecidos. Esse fortalecimento é de dentro para fora. Eu me fortaleço e todas as demais áreas da minha vida lá fora serão fortalecidas. Entendeu ou não? Amém? As nossas armas não são humanas, as nossas armas são espirituais. As nossas armas não são humanas, as nossas armas são espirituais. Você quer arrebentar? Você quer ser mais do que vencedor em todas as coisas? Fortaleça-se no Senhor. Não fique esperando força não, fortaleça-se. Sabe como é que você se fortalece? Já falei aqui, mas você sabe que a nossa fé, a medida de fé
Tem alguém que tem um grão de mostarda aí? Tem alguém que tem? Tem? Empresta ele. Quem deu esse grão de mostarda para a senhora? Nossa, quase perdi ele. Quase perdi ele. Não vai ter jeito de você ver. Nem quem está perto vai ver. Você não vê, nem quem está aqui não vê. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará, tudo que diz, tudo que disser lhe será feito. Olha o tamanho do grão de mostarda. Olha o tamanho do grão de mostarda. Só que o grão de mostarda, a Bíblia diz, se plantado, ele se torna a maior das hortaliças. Se torna grande. Uma fé tão aparentemente pequena, ela remove montanhas. Só que, sabe qual a grande lição que eu tiro disso aqui? Ao mesmo tempo que ela tão pequena, ela pode fazer coisas tão grandes, tão extraordinárias, ela se não for bem guardada, bem cuidada, você perde ela facilmente. A senhora quase entregou para mim ali, eu quase deixei cair, porque é pequena demais. E deixa eu ver como a senhora estava guardando esse grão de mostarda. Embrulhado numa toalha, e ela bem enrolada, bem protegida, bem protegida. Você está entendendo o que eu quero te dizer ou não? A fé que pode trazer resultados tão grandes, é muito fácil também de perdê-la, se não for bem guardada, se não for bem protegida. Sabe como é que eu protejo minha fé? Sabe como eu protejo minha fé? Que minha fé tem que ser protegida. Eu protejo minha fé me alimentando continuamente da palavra. Eu protejo minha fé fazendo o meu ouvido ser ouvido seletivo. Não fale para mim aquilo que não vai me edificar, que eu não vou parar para te ouvir. Fazendo com que os meus olhos sejam seletivos, porque eu não posso botar os meus olhos, porque a minha visão é o que capta imagens. Imagens pode acrescentar, somar, ou imagens pode contaminar a minha fé. Concorda comigo ou não? Concorda ou não? Isso é muito simples de ser explicado. Coloca os teus olhos numa pornografia e dobra o seu joelho na sequência e vai orar. Já fez isso? Já fez isso ou não? Guarda bem a sua fé. Já fez isso ou não? Coloca os teus olhos numa imundície e dobra os seus joelhos e vai orar na sequência. Vê se você tem concentração. Veja se você tem foco, ligação com os céus. Ou veja se aquele filme não sai da sua mente. Fica bloqueando e passando toda hora. Fica passando na tua mente. Fica passando. A nossa fé tem que ser protegida. A sua fé tem que ser protegida. Você precisa dela para vencer. Você depende dela para vencer. Você será bem sucedido através dela. E se a sua fé não for protegida, se não houver investimento na sua fé, você não vai vencer. Ou vai ficar tudo meia boca. Mais ou menos na sua vida, ou ruim. Entendeu o que eu quero dizer ou não? A nossa fé tem que ser protegida. Tem que haver investimento na fé. Você tem que guardar a sua fé.
Porque a fé, a mesma fé, ali ó, olha o grão de mostarda, olha o tamanho do grão de mostarda. A gente fala assim, mas bispo do céu, eu não tenho a fé do tamanho de um grão de mostarda? Mas que fé eu tenho então? Você vê que ela é pequena, hein? E com ela tão pequena, você pode fazer coisas tão extraordinárias, alcançar coisas tão grandes, mas ao mesmo tempo, ela é muito fácil de perder, se não bem guardada. Se não for bem guardada, se não for bem protegida. E o diabo sabe disso. Vou repetir. Cuidado que Pedro pode não ser Pedro. Entendeu? E o Pedro que você acha que é Pedro está minando nas tuas forças e não é Pedro. E você está se desgastando com Pedro e Pedro não é Pedro. Por trás, ali o diabo está usando só o corpo de Pedro e a boca de Pedro. E se você não entender isso, e o Pedro pode ser, como não fique triste comigo. Não fique triste comigo. O corpo que pode estar sendo usado está bem pertinho. Pode estar bem pertinho, não estou dizendo que seja, pode estar bem pertinho. Só que você está deixando minar suas forças. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se você quer vencer, grave essas palavras. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas ou armadilhas do diabo. As nossas armas não são humanas, são espirituais. E poderosas para desfazer, para destruir. Fortalezas. Verdadeiras fortalezas. Amém? E mais uma coisa. Cuidado, faça uma introspecção e analise friamente se você não é o Pedro que está minando as forças de alguém. Porque você também pode ser o Pedro que está minando as forças de alguém. E essa força, ela faz falta, inclusive, dependendo da situação que você se encontra, ela vai fazer falta a você mesmo. Grave uma coisa, você quer ser bem sucedido em alguma área da sua vida, começa pelo espiritual. Seja uma pessoa que coloca força na sua vida espiritual. Põe força na sua vida espiritual. E, consequentemente, força nas demais áreas. Coloca força, porque é a única maneira de você ser bem sucedido. E isso não é uma coisa fácil. Porque nós vivemos uma guerra contínua dentro de nós. Não seja uma pessoa emocional, porque uma pessoa emocional ela é fraca. Não seja uma pessoa que as suas emoções falam mais alto. O dia que você não está bem, o dia que você está chateado, você reage. Olha, eu costumo dizer, começa por aqui. Você não vai saber se eu não estou bem, você não vai saber se eu estou chateado ou não estou. Geralmente na minha casa nem ninguém fica, às vezes eu fico um pouco mais calado quando eu não estou bem, mas evito até falar. Ninguém precisa saber. Muito menos o diabo precisa saber que eu não estou bem. Entendeu? Muito menos o diabo precisa saber que algo está minando as minhas forças. Não sabe. Não sabe e não vai saber. Porque se eu estou numa guerra, não vou ficar contando meus pontos fracos ou aquilo que está me atingindo para o meu próprio inimigo. Entendeu ou não? Sim ou não? Porque senão você mesmo está dando a receita. Você mesmo está contando. Você mesmo está mostrando como você será facilmente derrotado. E ele não vai perder espaço. Não vai perder oportunidade. Amém? Fique em pé, por favor.